É isso aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mário Silva. Hoje a gente fala um pouco mais aí sobre a visita do presidente Bolsonaro à Rússia e também falamos sobre um outro assunto interessante, algo que veio do parlamento russo, mais precisamente da Câmara Baixa russa, que seria equivalente aqui ali à Câmara dos Deputados, vamos dizer assim, a chamada Duma. Vamos lá então para a pauta de hoje, mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, dê essa moral aqui pra gente, compartilha, dá o joinha, deixa aquele like aí, fala do canal para os seus amigos e ajude esse canal a crescer para que a gente possa lá na frente monetizar e trazer um trabalho cada vez melhor para vocês. Bom, gente, vamos lá então, porque hoje, finalmente, o presidente Bolsonaro chega à Rússia. Já falei sobre isso em outros vídeos. O que significa isso? Significa que o Brasil agora é um país que anda com as suas próprias pernas, sem depender necessariamente de ser apadrinhado ou não ali por países como os Estados Unidos, que sempre mantiveram o Brasil ali numa espécie de rédea, e muitas vezes essa rédea era bem curta. O Brasil, fazendo essa demonstração, diz ao mundo: nós somos fortes, somos independentes e vamos conversar com todo mundo, dialogar com todo mundo e fazer negócios com todo mundo que quiser fazer negócio conosco e que nos respeitar. É uma visita importantíssima para o Brasil como um todo, como país, como nação, como potência. Uma viagem aí em volta de perigos, de muita conversa, muita coisa saindo na imprensa, mas aqui a gente procura não abordar essas questões de picuinhas só quando é uma coisa muito absurda e a gente vem aqui desmascarar a imprensa. Mas o que eu quero dizer aqui para você acerca dessa viagem é o seguinte: o presidente Bolsonaro ele foi extremamente bem recebido, honras de chefe de Estado, honras que o pessoal da Rússia preparou ali para receber o presidente. Ele foi realmente muito bem recepcionado. Foi uma cerimônia bacana que os russos fizeram ali para o presidente brasileiro e dar o tom aí da visita de chefe de Estado. As reuniões que acontecem aí na Rússia, elas não vão ficar restritas somente à Rússia. Quando terminar tudo, o presidente vai viajar e visitar também outros países. A gente vai falar mais na frente aí direitinho dessa agenda do presidente em um próximo vídeo. Bom, pessoal, depois que as notícias estiverem mais maduras, vamos dizer assim, quando já tiver aí o que eles conversaram, a gente vai trazer aqui também uma análise sobre o que foi dito aí pelos presidentes de Rússia e Brasil. Agora vamos para o segundo tema do nosso vídeo de hoje, aqui o próximo tema da nossa pauta, que é o seguinte: já que estamos falando aqui de Rússia, eu queria saber se você já ouviu falar da Duma, você já ouviu falar da Nova Rússia. É isso mesmo, existe ali um projeto da Nova Rússia e você vai entender isso agora. O que seria isso? A Ucrânia, pessoal que não sabe, tem uma região chamada de Crimeia. Essa região ela foi anexada pela Rússia. E algo semelhante pode acontecer com a região de Donbass e também com a região ali de Lugansk. É isso mesmo. Bom, pessoal, é o seguinte: a Duma é uma espécie de Câmara Baixa do parlamento russo. Seria a nossa Câmara dos Vereadores, vamos dizer assim. A nossa Câmara dos Deputados, melhor dizendo. Câmara dos Deputados seria a Duma russa. Eles fizeram ali uma proposta onde a Rússia anexaria cerca de 30 e poucos por cento ali, 35% mais ou menos do território ucraniano, incluindo ali as regiões de, anotei aqui, as regiões de Lugansk, Donetsk e também um pedaço ali, o leste da região da Moldávia, isso mesmo.
Quem fez essa proposta foi o parlamento deles, a Câmara Baixa, através ali do presidente Vladimir Putin. Ou melhor, essa proposta ela foi para o presidente Vladimir Putin, né? Feita ali pelo pessoal lá do parlamento. E o que que acontece? Aqui que mora o perigo. Quando a gente fala sobre essas tensões que vem acontecendo ali na região, naquela região específica do encontro ali da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, nós sabemos que ali existe uma grande familiaridade entre os povos que ali estão. Existem praticamente todas as famílias russas têm familiares também ucranianos ou amigos ucranianos e vice-versa. Todas ou praticamente todas as famílias ucranianas têm ali familiares russos ou amigos russos. Eles se entendem muito bem ali na questão dos idiomas. Muitos ucranianos falam russo, muitos russos falam ucranianos, tem outros idiomas ali pelo meio que eles conseguem também se comunicar. E é uma proximidade muito grande entre esses dois povos. Bom, eu quero mostrar para vocês aqui um mapa que eu separei. Eu quero que vocês dêem uma olhadinha aqui. Bom, pessoal, aqui é o seguinte. Esse território aqui é o mapa da Ucrânia. Essa área aqui acima é a Rússia. E essa área destacada aqui em verde mais escuro e também em verde mais claro são as regiões de Lugansk e Donetsk. E ainda tem mais um pedacinho aqui que seria aquela região ali, o leste, na verdade, da região da Moldávia, que seria o projeto que na tradução para o português seria literalmente Nova Rússia. É a proposta que foi feita ali pelo parlamento da Câmara Baixa ali da Rússia. E isso daqui significa que a Rússia assumiria, né, tomaria mais uma porção de terra ali do território ucraniano. E eu não sei se vocês perceberam, mas isso aqui meio que inviabiliza o território ucraniano. Olha só, retira a saída do mar aqui do território ucraniano, sem contar que essa região aqui é uma região industrial, tem muita coisa aqui que vai fazer muita diferença para a Ucrânia se eles realmente perderem essa região. E o que que acontece? Essa região aqui, ela tem essa proposta, tem muitos russos étnicos ali. E se isso aqui realmente for para frente, a Ucrânia pode até mesmo ser inviabilizada como país. Eles vão sofrer muito com isso aqui. Talvez nunca mais consigam se reerguer economicamente. Vai ser realmente um baque bem terrível para a Ucrânia. Lembrando, pessoal, que isso aqui é tudo uma questão de geopolítica, uma questão de poder. Para quem não se lembra, nessa região aqui, tiveram vários protestos até que houvesse a fuga e a queda, né, do Viktor Yanukovych, que era o presidente da Ucrânia. Os russos alimentavam ali boas relações com Yanukovych. E quando começou os protestos, os russos alegaram que aquilo era fomentado pelo Ocidente, através de uma guerra híbrida e tal. Eu, sinceramente, não duvido nem um pouco. Por outro lado, os ocidentais, eles acusavam o Yanukovych, né, que era presidente da Ucrânia. Diziam que ele era corrupto, que fazia muitos negócios esquisitos ali com a Rússia e tal, o que eu também não duvido nem um pouco. E aí ficou todo esse imbróglio até que muita coisa aconteceu aqui, muito quebra-quebra, protesto e tal. O Yanukovych foi deposto e aí a Ucrânia começou a passar por um período cada vez mais complicado. Foi desembocar lá na tomada da Crimeia pela Rússia e hoje
a Ucrânia pode ter mais um pedaço aí do território absorvido pela Rússia. Lembrando, pessoal, que a gente já havia falado sobre essa possibilidade aqui. Algo que eu vi também no Pátria e Defesa, vi também ali no canal Arte da Guerra, o pessoal discutindo acerca desse tema e já se alertava que a Rússia poderia sim tomar um pedaço da Ucrânia, evitando assim, de certa forma, uma guerra total. Na verdade, se você olhar no mapa, geopoliticamente, né, questões estratégicas, esse pedaço aqui é o que realmente interessa, o que realmente importa ali para a Rússia, o que os russos realmente querem. Só que ficando sem esse pedaço aqui do território, a Ucrânia vai sofrer demais. Mas é aquela coisa, né? O Putin ele está preocupado em fazer aquilo que ele considera o melhor para o seu país, nem que para isso outros tenham que sofrer. É complicado falar isso porque ali tem um povo que vai sofrer. A Ucrânia é um país que é independente de certa forma, e apesar de ser um país grande, de ter um exército, de ter forças armadas até bem equipadas e tal, mas não pode contra a Rússia, né, pessoal? Mesmo que eles coloquem tudo ali que tem contra a Rússia, mais cedo ou mais tarde a Rússia acabaria passando por cima, atropelando. E ali na esperança de manter ainda uma parte do território, o que aconteceu? Os ucranianos, assim como eu vi uma análise do Moisés, eu acredito que eles vão tentar proteger Kiev, a capital, fazendo ali um cerco e fazer uma espécie de contenção de danos, deixar que a Rússia leve ali 30-35% do seu território, enquanto o país pelo menos subsiste, vamos dizer assim. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês com tudo isso? Hoje foi um dia realmente agitado, teve essa visita do presidente Bolsonaro, e talvez, algo que passou pela minha cabeça, não estou dizendo que foi isso, tá bom? Talvez o pessoal da Câmara Baixa da Rússia tenha aproveitado que as atenções do mundo estavam voltadas ali, né? Para a visita de um importante chefe de Estado, além de um importante país como é o Brasil, a Rússia, e eles aproveitaram para as distrações para poder fazer esse pedido aí. Ainda não se sabe, pelo menos eu ainda não vi se o presidente Vladimir Putin vai levar isso aqui a cabo, vai levar isso aqui à frente. O que eu sei é que se isso aqui for para frente, um tratado que existia antes, o chamado Protocolo de Minsk. O Protocolo de Minsk, gente, foi uma questão que eles conseguiram ali através de um acordo para que a guerra desse uma trégua, para que não houvesse um avanço nem da Ucrânia nem da Rússia, uma espécie ali de cessar-fogo. Mas o que isso implica? Se a Rússia realmente levar essa história para frente, esse protocolo ele vai ser desfeito. E aí as tensões, não só as tensões, né, vai haver realmente uma disruptura e pode haver um conflito armado, não sei se total, mas pode até mesmo, dependendo do que aconteça, descambar para um conflito de grandes proporções. Eu não acredito em uma guerra total, numa guerra de grandes proporções, assim, muito fácil, vamos dizer assim, mas é uma possibilidade que não está totalmente descartada, já vista que do outro lado, de alguma forma, a Ucrânia pode tentar defender o pedaço do território que vai tentar ser anexado pela Rússia, e isso não seria nada bonito, vamos dizer assim. Uma guerra realmente traz muitos prejuízos. A gente fica torcendo para que não aconteça guerra, tá? Eu torço de coração, peço a Deus para que não aconteça. Mas se caso acontecer, que seja a guerra de menores proporções possíveis. Eu sei que muita gente sofre com isso, mas enfim, o que acontece?
Deixa eu voltar a câmera aqui. Bom, pessoal, para terminar essa análise de hoje, eu falo com vocês o seguinte. A Ucrânia, um certo tempo atrás, ela possuía armamentos nucleares, que ela foi obrigada, especialmente pelo Ocidente. Quando eu falo Ocidente, digo ali Estados Unidos, o pessoal ali da Europa, especialmente do Oeste Europeu, né? Inglaterra, França, Alemanha, o pessoal ali da OTAN, mas especialmente esses países aí, eles obrigaram a Ucrânia a devolver essas armas para a Rússia, sem contar que mesmo se a Ucrânia não tivesse devolvido essas armas para a Rússia, existem questões de códigos de guerra e essas ogivas elas seriam, vamos dizer assim, inutilizadas ali pelos russos. Mas vamos lá, se a Ucrânia tivesse armas nucleares, eu não vou dizer que seria impossível, mas ficaria muito pior para a Rússia, muito mais custoso ela invadir, tomar o território ou chantagear, fazer o que fez com a Crimeia ou com o que pretende fazer aí com esse projeto chamado Nova Rússia. Só que o que acontece? De certa forma, a Ucrânia foi sim chantageada e extorquida, foi arrancado um pedaço do território da Ucrânia. Se você parar para pensar, foi exatamente isso que aconteceu. E para que isso não venha acontecer no futuro com o nosso país, vamos começar a pensar mais naquela possibilidade da dissuasão nuclear, algo que é extremamente importante. A Ucrânia ela não pôde manter o seu arsenal e depois ela acreditou na promessa dos Estados Unidos e do Ocidente que queria ser protegida. Não foi. Quando a Ucrânia tenta entrar para a OTAN, aí que a coisa ficou feia para eles, porque os russos falaram aqui não e interviram lá. Tanto que, se você parar para pensar, tudo aquilo que aconteceu na Ucrânia foi algo que de certa forma já aconteceu antes. É meio que um repeteco, por exemplo, do que acontece em Taiwan. É um repeteco também, de certa forma, do que aconteceu no Afeganistão. Os Estados Unidos, o Ocidente chegam com aquela promessa de que vão ajudar, de que vão proteger. Daqui a pouco eles dão no pé e aí, salve-se quem puder, se vira nos 30, tô indo, tchau querida. Exatamente isso. A partir do momento que nós, como nação, nos assumimos como nação e sabemos que somos potência, eu quero dizer o seguinte para você, essa questão da dissuasão nuclear, ela é muito importante para o Brasil, para que no futuro, qualquer país que queira tomar um pedaço do território brasileiro, pense duas vezes. Eu sei que é complicado, pode haver até mesmo sanções, não sei o que tal, mas nós temos que pensar naquilo que nós somos, naquilo que nós temos, naquilo que nós queremos ser e naquilo que nós queremos deixar para os nossos filhos e netos. Bom, gente, o vídeo de hoje é isso. Eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência. Lembre-se do caso que está acontecendo com a Ucrânia, esse caso complicado, complexo, e vamos trabalhar para que isso não aconteça aqui no Brasil, por exemplo. Já aconteceu aí com o Iraque, já aconteceu em vários outros lugares do mundo. E eu não quero isso para mim, não quero isso para você que está me assistindo. Então vamos pensar com carinho nessa questão da dissuasão nuclear para o Brasil. Fica aí o meu abraço, compartilha esse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal você que ainda não é inscrito. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima. Se Papai do Céu assim nos permitir. Valeu, gente. Fui.